falar sobre... Não é sobre reconstrução extra-articular do joelho, né? Vamos lá, um pouco da minha prática. Eu tenho 25 anos de LCA, a média de 120 a 140 reconstruções por ano. Nos últimos anos está dando um pouco menos, não está dando 140 por conta desse negócio da diretoria da SBCJ, que a gente viaja muito e acaba diminuindo as cirurgias também. A minha estatística de 2019, eu fiz 83% tendão flexor, 16% tendão patelar e 1% quadríceps, tá? 2018 foi quase isso, um pouco menos de patelar e 2% de quadríceps. Eu tenho 2018 e 2019. Eu faço 20% em média, tá? Esse 20% não é a real, porque eu não levantei exatamente, mas a média, eu faço 20% de extra-articular na minha prática, variando de ano para ano. Teve ano que eu fiz 25%, eu estou fazendo em torno de 20%. E eu faço tendinite lateral desde 2011 e anterolateral desde 2014. Eu tenho 6 anos que eu faço anterolateral. Quando o diagnóstico eminentemente clínico, né, eu faço o pivot, né, e quando eu vejo esse pivot um pouco mais explosivo a mais, a ressonância é importante para mostrar lesões associadas, lesões meniscais. Com relação à anatomia do LCA, ele tem a inserção em fita, como todos você conhece. Essa imagem é do Chambá, tem mais de 15 anos essas imagens do Chambá. E você vê que é bem parecida com aquelas do Smigelski, né, que apresentou recentemente o colega polonês. E a minha preferência é de outside in, tá? Você vê que ele aborda o outside in exatamente onde é a anatomia do LCA. Aqui mostrando que ele chega no canto correto, né? Essa é uma imagem de tomografia do Vitor, que ele você deu. O remanescente você pode preservar ou não, vai de acordo com os colegas, né? Acho que foi, eu não lembro exatamente quando teve o congresso do SLA, da SBRAT aí, acho que foi 2015 ou foi 2014, eu apresentei um tema sobre preservação do remanescente, a gente até ganhou o trabalho de melhor trabalho do congresso. E aí, e assim, eu preservo quando é possível, tá? Geralmente, quando as lesões são mais recentes, eu acabo preservando, como vocês estão vendo, e o meu trabalho não mostrou nenhuma diferença entre preservar e não preservar, nem em complicação, nem em benefício. Em complicação, realmente não mostrou, mas em benefício também era um trabalho de curto prazo, com 1 ano só de seguimento. Então, eu acabei relaxando e não acompanhando os pacientes depois. Mas é uma opção, eu acredito que melhora o regenerado, melhora a vascularização, a imagem na ressonância fica mais bonita depois de um tempo, mais precocemente, quando você preserva o remanescente. A reconstrução extra-articular é uma técnica antiga, porque os colegas faziam extra-articular e não faziam intra-articular. Então, os primeiros a descrever a técnica foi o Marcel Lemaire, em 1967, e o Mackintosh, um americano, ele modificou a técnica e fez um intra e extra-articular junto, em 72. O Jack Houston, ele já falava nessa instabilidade anterolateral causada por uma ruptura do terço central do ligamento capsular lateral, que a gente sabe que é o anterolateral, né? Depois de muito tempo. Existem diversas técnicas na literatura de extra-articular. E em 2013, o Steven Kleis ele redescobriu um ligamento que não estava bem descrito, na verdade, que foi o ligamento anterolateral, e foi aceita pela anômala anatômica. Esse colega aqui, que está à minha direita, é a foto do Steve que ele mandou essa semana passada. Ele atualmente é cirurgião de joelho, renomado. Ele está trabalhando só com Covid, por ser jovem. E o hospital dele parou toda a ortopedia e está todo mundo 100% Covid. Nossa, novos tempos. Com relação à anatomia, né, existem diversos estudos anatômicos, né, a maior discussão, na verdade, hoje é sobre o nome real, porque alguns falam que não é anterolateral, o anterolateral é uma ramificação do trato tibial. Na verdade, eu vejo com muita vaidade entre esses colegas, né, e o termo anterolateral ficou e não tem mais como sair. Talvez complexo anterolateral fosse o nome mais correto, mas aí não vai mudar mais. A anatomia do fêmur ela realmente tem uma variação grande. O estudo do Laprade e do Bertrand mostra isso, que 23% ele é inserido no epicôndilo, 58%
posterior e proximal e 20 e 19% posterior, ou seja, existe uma variação anatômica nessa anatomia. Lembrando, agora pronto, a imagem que eu queria mostrar tem aqui na aula. A lesão em rampa, foi o Felipe, quem foi que foi o Júlio Torres, acho que perguntou, foi o Felipe Brasil, mas aqui é o menisco, tá? E aqui é a cápsula. Na zona 4 do menisco é assim. Então, quando você tem uma ruptura aqui, você tem que ser suturiláceo para dar o ponto. Só que algumas rupturas são aqui nessa bordinha, né? O inside out é muito pequeno para juntar, então tem que ser, na minha opinião, suturiláceo. Lembrar de pesquisar a lesão em rampa sempre, acesso de Gilchrist, né? E quando eu faço Lemel anterolateral, eu faço nessas situações, jerk explosivo, tá? Lachman 3 plus, Rolimeter maior que 12, aí você tem que procurar rampa ou alguma lesão meniscal e, se possível, reparar, tá? Eu sempre checo essa instabilidade comparado com o lado contralateral. Quando você tem esse afundamento grande lateral, você vai ter uma folga no compartimento lateral, você vai expor mais a um risco de lesão. Então, esse paciente especificamente, ele teve uma lesão da LCA, dá para ver o coto aqui. Com certeza preservei esse pequeno remanescente. Mas aqui, ó, o afundamento lateral. Então, assim, isso é igual a fratura de planalto lateral, que fica aquela folguinha. Se você não proteger um pouco mais, esse joelho vai falhar. Nas fraturas de Seguin também, Seguin tem que fixar. Esportes de risco, rugby, ginástica, motocross, esse é perigoso isso para romper o ligamento, futebol, né? E os pacientes que eu considero de alto risco, né? Tem um de risco e tem um de alto risco. Mulher jovem é alto risco, porque tem alto risco de ruptura. Paciente menor de 20 anos, seja mulher ou seja homem, 100%, eu faço anterolateral LME, 100% dos casos. Atleta profissional, praticamente 90%. Eu não faço em 100%, porque às vezes eu tive alguns pacientes que eu operei, que era goleiro, que eu não fiz, o cara 4 anos depois rompeu o outro lado e eu acabei não fazendo, mas eu diria que 90% eu faço. Revisão 100% eu faço. Porque realmente o risco de falha é bem maior. E o retorno ao esporte também é outro fator de risco, né? Quando você volta com 6 meses, você tem 29% a mais de chance de romper. Você volta com 9 meses, aí eu acho que é o ideal para a maturação do enxerto, entre 8 e 9 meses. E os pacientes maiores de 20 anos. Agora, paciente menor que 18, o meu critério são 12 meses, tá, atualmente. Como eu faço a reconstrução do ligamento anterolateral reproduzindo a anatomia normal dele, com dupla banda. Eu utilizo a técnica outside in, acho que todos conhecem, uma técnica bem simples. Eu utilizo geralmente, antigamente eu fazia com um enxerto fixo, como vocês estão vendo na imagem de cima, mas eu já não faço, hoje eu tiro o enxerto rotineiramente e preparo fora na mesa. Eu utilizo sempre tendinho triplo em todos os pacientes e o grácil eu utilizo uma perna para o LCA, para ficar quádruplo, e o resto eu utilizo como anterolateral. Tem que ter 15 centímetros de anterolateral, se não ficar 15 centímetros, você não vai conseguir, talvez, ir e voltar, então você pode fazer uma banda única, que isso acontece em 10 a 15% dos meus pacientes. A técnica é essa, foi descrita pelo Bertrand, faço uma bem parecida, mas eu tiro o enxerto e ele preserva. Geralmente, sempre tendinho triplo ou duplo, dá 8, 8,5, que dá bem. Geralmente é o triplo. E eu faço esses 2 túneis conectando com uma broca de 4,5, tá? Ela tem um ângulo de 90 graus entre uma e outra, ela entra posterolateral e a outra entra anterolateral. O pulo do gato é esse aqui. Você pega uma Kelly 90 e essa Kelly conecta os 2 túneis, às vezes amassa até um pouquinho. Eu nunca tive fratura dessa borda da tíbia, nunca tive, tá? Eu tive um paciente que eu tive sofrimento no começo para não conseguir conectar e eu precisei abrir. Eu achei que atrapalhou mais abrindo do que com percutâneo, como eu faço. Lembrando que ele não é isométrico, ele tem que estar apertado na extensão, como vocês estão vendo aí, e folgado na flexão. Então, quando você estica, você vê que afunda mais. Ó, flexão, ele está folgado. Você vai fazer extensão, ele afunda mais. Então, ele tem que estar tenso próximo da extensão. Esse é o segredo.
Isso chama anisometria favorável. Você vai lá e faz o túnel de fora para dentro nesse ponto. Você marca e faz o túnel. Você pode botar um fio de Kirchner aqui, se quiser, mas eu já não faço isso. Aqui mostrando a passada do enxerto. Nesse caso você vê a cicatriz, era uma revisão de patelar. Então aqui você passou o enxerto. Nessa hora eu fixo o LCA. Eu uso interferência no fêmur, interferência na tíbia. E depois eu vou fazer o anterolateral. Aqui mostrando o anterolateral saindo no túnel femoral. Botei a ótica no túnel femoral só para mostrar o anterolateral e depois o enxerto preenchendo todo o túnel. Aqui passando, depois fixado o LCA, você passa por debaixo do trato tibial. Depois você passa por aqueles 2 túneis ali no gerdi, entre a cabeça da fíbula e o tubérculo do gerdi, e passa por debaixo do trato tibial e sobe lá para cima. Então, eu estou mostrando como vai ser, mas ele volta por debaixo do trato tibial e você amarra. Nessa hora, eu utilizo um parafuso na tíbia, fixo na tíbia, já é uma fixação, e faço outra fixação através de uma tenodese lá em cima. Em extensão, que é o local que ele está mais tenso, a proporção que ele vai flexionando, ele afrouxa, então ele não sofre tensão nesse enxerto. Então, se você não quiser botar o parafuso, não tiver solicitado na cirurgia, não tem problema, dá para fazer. O próprio Bertrand, ele usou, não usava, passou a usar, e agora ele já não usa mais novamente. Isso não tem diferença nenhuma. E o que você quer é isso aqui, um aspecto cosmético, uma estabilidade boa, e uma estabilidade rotacional com arco de movimento normal. Então, assim, eu já faço alguns anos, há mais de 5, 6 anos, há 6 anos, e eu nunca tive um problema. Tive um paciente que reclamou um pouquinho do local, mas, assim, a queixa é muito transitória, temporária, então, e quando você não consegue fazer dupla banda, ou ele é muito curto, ou você está com medo de passar esse túnel e voltando, que realmente acaba, no início é um pouquinho mais, demanda um pouco, você faz uma banda só, que já protege e segura bastante, entendeu? Eu, pessoalmente, eu não gosto de uma banda só, mas é uma opção, eu uso naqueles casos que o enxerto é curto, só. Mas ajuda, acho que ajuda também. Porque fazer, né, esse trabalho do Bertrand, ele mostrou que baixou de 6 para 2,5% as revisões, em 1.700 casos operados, ou seja, um N absurdo. Então, e esse trabalho foi premiado. Aqui é o encontro da gente. A gente sempre pega uma salinha em algum evento. Lá em Glasgow a gente fez uma reunião dessa. Essa foi em Xangai. E aqui o Bertrand no meio, com um trabalho premiado na ANA. Tá? Esse foi o ano que eu entrei no Scientific Study Group, em 2017. E aqui colegas do mundo todo. Né? Esse que está à minha direita é o Steve Kleis, do outro lateral. E o Camilo também, atrás do Bertrand, que é um colega lá do HC. E aqui, pós-reunião lá no ESCA, com o Vitor e o Camilo, que também são do Santi Group. Então, assim, quando você agrega alguma tenodese, você diminui essa tensão no LCA em torno de 43%, nesse estudo do Lars Egström. Esses 2 artigos do Bertrand, do Nuno, Thaís e o Adnan Saitana e do Laprade, ele mostra que esses 2 procedimentos eles resultaram em redução da rotação interna da tíbia, comparado do grupo controle, ou seja, independente do ângulo de fixação, você tem uma restrição de rotação interna e, consequentemente, uma menor sobrecarga do LCA. Esse outro trabalho é do Andy Williams, que veio para o congresso da gente da SBCJ há 4 anos atrás, e o Ames, ele mostrou também que o Lemer, a tenodese Lemer, que é de Lemer, o dele, também diminuiu a sobrecarga e restaurou a frouxidão, diminuiu a frouxidão no LCA, independente do ângulo de flexão, seja do ângulo de fixação, seja com 0, com 30 ou com 60 graus, ou seja, tem autor que fixa com 30, outros com 60, outros com 0 grau. Tá? Será que o pivot com LCA vai melhorar com a tenodese lateral?
Eu penso que sim, né? Porque quando você tem uma banda única ou banda dupla, o pivô central fica mais estável, mas quando você agrega algum gesto extraarticular, sem dúvida, esse controle rotacional é maior, né? Como eu faço? Eu faço dessa forma, eu faço incisão de do tamanho do tendão flexor, 2 dedinhos, tiro 9 centímetros de enxerto, o mínimo são 9 centímetros, do trato tibial, 1 centímetro de trato tibial, tunelizo ele, passo ele por debaixo do colateral lateral, como vocês estão vendo aqui nessa ilustração, puxo. Esse T-bond aqui é onde foi feito o túnel outside-in, e coisa de 1 centímetro posterior, eu fixo o Lemaire. Obviamente, respeitando todos os cuidados para não haver confluência de túnel. Tá? Então, aqui eu fixando o Lemaire, na imagem da esquerda, e esse T-bond é onde está saindo o túnel onde estava o túnel do LCA, o outside-in. Eu sempre deixo uma perninha para ter referência, para não ter confluência, e o aspecto final, um aspecto pequeno. Então, em mulher, eu tenho feito muito Lemaire, porque o enxerto é fino, eu prefiro fazer grácio duplo sem tendinho triplo e acabo fazendo mini Lemaire. Então, o LCA isolado ele é suficiente para controlar todas as instabilidades anterolateral em todos os casos? Eu acho que não. Eu penso assim, mais ou menos assim, né? Quando você tem só o LCA, você tem uma segurança para essa pedra, mas quando você bota o extra-articular, é um plus. Então é isso. Só comentar que foi perguntado sobre a questão da imagem, né? Só fazer aqui um pequeno comentário. Também nos últimos anos teve uma atenção especial nesse tema em relação às publicações na imagem para procurar o quanto a gente consegue ver nos ligamentos normais e nas lesões, né? Realmente, por ser uma estrutura oblíqua, né, em relação ao plano coronal, ela não é tão fácil de ser identificada, principalmente quando ela está normal, porque no joelho sem translação, sem instabilidade, porque ele fica muito oblíquo em relação ao plano que é feito habitualmente na ressonância. Mas tem um outro lado. Quando o paciente tem mais instabilidade, na verdade, ele até retifica mais o ligamento em relação ao plano. Então, fica até um pouco mais tranquilo de identificar. Tem aqui um trabalho que a gente fez em 2018, que a gente apresentou aqui num congresso que teve de imagem na Alemanha, que a gente estudou exatamente essa anatomia na ressonância, né? Só que a gente usou uma técnica 3D para poder reconstruir de forma oblíqua no plano do ligamento. E nesse caso, a gente conseguiu ver praticamente 90% dos casos, a gente conseguiu identificar bem o ligamento, certo? Mas quando o paciente, a gente usa só as técnicas bidimensionais, isso cai um pouco, que é o que é mais feito na rotina. Vai cair para uns 80% dos casos a gente conseguir identificar o ligamento. Mas com a técnica 3D, ó, você consegue pegar todo o ligamento no eixo longo dele, né? Fica muito bacana de ver. E aí eu queria até fazer uma pergunta aqui, porque a gente comparou, a gente fez todas as medidas anatômicas na imagem e teve uma variação significativa entre homens e mulheres, na dimensão e na espessura. Aí eu queria perguntar para os colegas se isso implicaria em alguma mudança da técnica ou não, porque por essa variação de dimensões e espessura desse ligamento em relação ao sexo. Quer responder? Eu não entendi direito, cortou para mim no final a pergunta. Quando a gente avaliou a dimensão do ligamento, tanto no seu comprimento quanto na sua espessura, teve uma variação em termos de dimensões do sexo masculino e feminino. Se isso tem alguma consideração cirúrgica importante para vocês planejarem o tratamento? De uma forma geral, o enxerto na mulher é bem fino, né? E um dos motivos que eu tenho feito cada dia menos anterolateral na mulher é por isso. Porque quando o enxerto é bom, não faço. Mas quando o enxerto é fino, eu tenho até a pergunta do Márcio Gadelha, que ele perguntou isso. Quando o enxerto é fino, eu prefiro utilizar ele como LCA. E aí eu faço um mini Lemaire.
aquele pequenininho, 2 dedos, incisão, uma coisa pequena, e você vai ter uma segurança maior. Isso para paciente de sexo feminino que joga futebol, que faz o esporte de risco. Aquela menina que rompeu dançando, eu não faço nenhum gesto extraarticular, né? Mas eu acho que sim, o enxerto mais fino tem estudos que mostram que rompe mais. Então, por isso que eu tento fazer o centeninho triplo ou o grácio triplo, para ele ficar sextuplo ou duplo grácio, dependendo da técnica que eu vou usar, para ter um enxerto mais grosso, e aí eu faço um reforço extraarticular sem utilizar o grácio. Eu acho que faz diferença, sim.